Fala pessoal, boa tarde. Então, para quem me acompanhou aí nos últimos dias, viu que a gente fez 2 plenários num prazo de 5 dias e é o que eu acho suficiente para deixar muita gente maluca, né? Então, para não ficar completamente fora da casa, a gente tira um diazinho em casa para ficar mais tranquilo. E eu vou aproveitar, eu vou trabalhar esses casos porque eles tiveram peculiaridades muito legais. Até alguns de vocês aqui eu já pude dividir a respeito desses casos, alguns pontos, mas hoje eu quero contar, hoje eu vou trazer um que ele reflete algo que acontece em muitos júris, que é nós nos depararmos com promotores bons em plenário. É muito difícil você ir para um júri e não encontrar pelo menos um promotor numa escala de 0 a 10, numa nota 7. E isso seria bom, né? Porque comparado à grande maioria dos advogados, a gente não tem essa média. E por que isso acontece? Porque a grande maioria dos promotores de júri tem um bom fluxo de plenários aí semanais, mensais, enfim, eles conseguem fazer bastante júri e vão ficando bons nisso. Esse último que nós fizemos na terça-feira, nós nos deparamos com um promotor que faz defesas por todo o estado. Ele me disse que há um grupo de promotores de júri no estado de Santa Catarina e ele faz parte. E logo no início do debate, eu comentei isso com a minha sócia, né, com a doutora Tamara, e falei, olha, esse promotor é um promotor, nesses termos que a gente fala, um bom promotor, e usa um discurso, que é um discurso, é aquele discurso batido, mas é um discursinho que pega. E como eu disse para ela, olha, todo promotor nota 7 vai conseguir fazer esse discurso. Não estou dizendo que ele era nota 7, um promotor muito bom, inclusive. Mas qual é? Aquele discursinho de que o promotor de justiça está lá para promover a justiça, de que ele não tem um interesse direto na causa, mas sim na defesa da sociedade. E nós, como advogados, temos um interesse, por mais que nós tenhamos responsabilidade social, no sentido de também defender anseios sociais, ali naquele júri, o nosso compromisso era com o resultado para o cliente. Ele dizia, e dizia de forma muito legal assim, o discurso dele. É aquele discursinho que a gente já ouve bastante, mas me fez relembrar desse ponto. Então ele trouxe no debate um discurso de que, embora o advogado tenha um compromisso com a sociedade, naquele caso específico o compromisso era com o cliente, com o que seria melhor para o cliente. E daí, dentre outros tipos de argumentações que, para quem trabalha bastante no júri, você chega até a achar engraçado, porque é bastante recorrente. Daí eles colocam naquela posição de o cara da justiça, o cara que pede para absolver, e ele já dá exemplos de caso que ele pede absolvição tranquilamente. E trouxe um exemplo recente, né? Semana passada fiz um júri e pedi absolvição porque não estava convicto e é assim que eu faço. E daí o que isso acontece? Isso pode causar uma impressão nos jurados de que aquele promotor ele é, de certa forma, imparcial, porque ele não está lá só para acusar. E para quem não trabalha no júri, saibam que esse é um discurso muito comum. E daí, naquele caso, a gente até, nesse julgamento, de forma específica, eu pude trabalhar muito bem essas questões, né? Porque a gente não pode virar as costas para elas, a gente tem que trabalhar elas. Porque é um discurso forte. E naquele caso, inclusive, nesse último caso, nós pedimos a condenação do cliente. Então, diversas questões que ele trabalhou, nós conseguimos desconstruir de forma tranquila. Num caso em que nós pedimos a condenação, embora o cliente entendesse que ele agiu para se defender, como meio de justiça, esta banca defensiva, estes advogados, o sentido do meu discurso foi no sentido de que ele deveria receber uma pena, ele deveria ser condenado pelas lesões que ele havia causado na vítima. De forma a criar uma coerência, de forma a já rebater essa coisa, esses elementos trazidos pelo promotor. E eu não sei se vocês aí já prestaram atenção nisso, mas é muito difícil, o ponto é esse, é muito difícil nós não encontrarmos em plenário um promotor no mínimo nota 7.
Promotores que sabem fazer esse discurso que todos os promotores fazem, na grande maioria, esse negócio, porque o advogado, ele tá ali pelo cliente, porque o cliente pagou e que não sei o quê, e eu não, eu tô pela sociedade, enfim. O promotor que sabe fazer isso, ele acaba saindo na frente porque é um discursinho que pega, principalmente se é um conselho de sentenças, que se são jurados que trabalhou com ele o mês inteiro e já viram ele pedir absolvição, então isso acaba em determinados pontos pegando a gente, prejudicando a gente. Mas essa é a questão. Muito difícil você encontrar um promotor abaixo dessa média. E qual seria o promotor, na minha opinião, abaixo dessa nota? É aquele promotor que ainda não sabe usar esses... Não é que não sabe usar esses argumentos, mas é aquele que ainda não pegou a sacada do júri, que vai muito cru. É muito difícil encontrar um promotor que recém virou promotor e que recém começou no plenário. Eu tive essa oportunidade aí umas 2 vezes e foram júris bem bons de trabalhar, porque é esse discursinho, sabe? Aquele discursinho, aquela coisinha que a gente já está cansado de ouvir, mas que a gente não pode virar as costas, porque os jurados podem receber isso de forma muito boa, no sentido de acompanhar essa ideia. Então a gente tem que estar preparado. E esse vídeo aqui eu estou fazendo para quem não sabe disso. Eu tenho muitos colegas, que já fizeram o meu curso de júri, que estão se preparando aí, estão se preparando. Tem colega que fez aí há quase 2 anos e está se preparando. Diz assim, doutor, estou me preparando, estou quase lá. Então tem gente que ainda não sabe como é que é a vida real do negócio ali. E um dos elementos é esse. Tanto é que uma das coisas que mais me deixaram surpresos no início da carreira eram esses discursos genéricos. Que são discursos genéricos. Você vai esperando uma argumentação, uma fundamentação baseada na prova dos autos. Muitas vezes você tem como uma referência até o que é trazido ali nos memoriais do MP, quando você assume um caso já no julgamento, né? Já na fase do julgamento. Mas é isso, gente. Dividindo com vocês isso que aconteceu. E isso é muito comum, muito comum. Eu quero saber a experiência de vocês em relação a isso. Vocês concordam comigo que é muito difícil encontrar um promotor que seja abaixo de uma média 7, eu digo um promotor que tenha ali aquela casca de quem trabalha no júri, de quem tem esses discursinhos prontos, mas de tanto trabalhar no júri, de tanto ver a eficiência deles no júri. Vocês concordam comigo? Vocês passam por isso? Vocês recordam de alguma situação que vocês tenham passado e visto mais uma vez o discursinho aquele do promotor de justiça acontecendo em plenário? E se vocês têm algum tipo de fundamentação específica para trabalhar esses casos. Nesse plenário, de forma específica, nós mostramos que nós não abraçávamos teses absolutórias, que nós não abraçávamos simplesmente uma tese por ela ser mais benéfica para o acusado. A gente abraçava aquela que entendia ser mais justa. Esse foi um dos pontos do júri. Nós queríamos um resultado justo naquele plenário. Então nós entendíamos e nós entendemos, né, nessa situação que os jurados deveriam condenar nosso cliente. E ele foi condenado. Nesse caso ele estava preso há 2 anos e meio. Ele foi condenado por lesão corporal e a pena dele foi de 1 ano. Teve uma redução ali por ser considerada a versão dele como confissão. E então foi expedido o alvará de soltura. No mesmo dia ele estava em casa, e depois de 2 anos e meio ele estava em casa. E esse caso, olha, eu vou estender um pouquinho mais esse vídeo, porque esse caso teve uma peculiaridade muito interessante também, que acontece muito no júri. Ou melhor, não vou falar nisso, vou falar em outro vídeo. Vou anotar aqui e falar para vocês em outro. Que é a respeito do medo de determinados réus a abraçarem algumas fundamentações trazidas pela defesa. No caso dele, ele estava sendo acusado de ir até a casa da vítima com uma faca e lá ter desferido golpes de faca. E a concepção dele é que ele não deveria assumir isso, porque não tinham digitais, não tinham filmagens, haviam testemunhas, mas na cabeça dele, se ele assumisse que levou a faca, estava na cara que iam achar que era tentativa de homicídio.
Então, se vocês quiserem que eu grave sobre isso, eu acho que é um tema muito legal de gravar, vocês me mandem aqui embaixo também. Porque como eu converso com ele a respeito disso e como eu trago ele pra mim. Porque depois no final eu olho pra ele e falo, tá, e aí? Tá bom pra ti assim? Pô, o cara tava indo pra casa. Tá bom, gente? Vou acompanhar aqui o que vocês mandarem. Beijo. Até.